país não se avalia por PIB. PIB é uma bobagem, porque o PIB não diz como esse país está vivendo aquela riqueza. Então, se eu faço PIB por especulação financeira concentrada numa pequena quantidade de pessoas, eu posso ter um PIB imenso. Ao mesmo tempo, isso não significa que o país esteja rico. PIB não é, propriamente dito, um elemento adequado para avaliar o país. Também o Índice de Desenvolvimento, IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, não é bem um bom índice, porque ele usa o PIB em primeiro lugar e usa a educação, que seria um índice interessante, mas por matrículas escolares. Então, as faixas etárias desses países, as diferenças com pessoas em diversas faixas etárias desses países, modifica esse IDH. Se eu tenho muita gente velha, por exemplo, um país mais envelhecido, o IDH não vai ter muita gente no matrícula escolar. Então, vai ter um índice menor do que um país jovem, que às vezes não tem ninguém, mas está na idade escolar. Então, o IDH também não é um bom indicador. Eu considero, minha opinião pessoal, o melhor indicador a energia per capita. Porque isso diz o quê? Diz quanto o país produz em energias, no geral, e como essas energias são usadas pela sociedade. Aquilo que a gente viu da história, Enquanto o mundo tinha aquelas energias do braço, dos animais, do fogo, o mundo quase não cresceu. Ele se desenvolve realmente quando ele atinge as Américas, Quando começa a usar a riqueza das Américas, que é uma riqueza mineral. Mas assim mesmo não gerou produção, porque para a produção precisava ter um insumo industrial capaz, de gerar industrialização. E isso aconteceu com o carvão mineral, já no século XVIII. Então, você vê que a quantidade de energia que tem um país é um dado muito importante para você avaliar as possibilidades desse país. E ele se dá por energia per capita. Eu fiz um levantamento de energia per capita por vários países do mundo, mas eu vou falar de alguns poucos como exemplo, porque nos interessa tratar da questão nacional do Brasil. Um dos países que tem a maior quantidade de energia per capita, Singapura. Ela importa energia e em grandes quantidades, que faz com que a energia per capita quilowatt-hora em 2021 em Singapura fosse de 161.103 kWh por pessoa. A europeia, primeira colocada, é a Noruega, que fez uma administração muito boa dos seus reservas no Mar do Norte. Foi, aliás, o único país que fez uma administração boa. Por quê? Ela estatizou, ela não deixou privatizar. Ela criou 2 empresas estatais para poder administrar as reservas. Um departamento de governo só para administrar petróleo. Ela fez um sistema muito bem feito para poder bem administrar o petróleo que ela tirou dali. Ela também tinha uma reserva de hidroeletricidade e essa soma faz com que a Noruega tenha 105.148 kWh per capita. Acima de 100 são poucos países. O país abaixo de 100.000 kWh é a Arábia Saudita com 83, basicamente o petróleo, 83 mil, e os Estados Unidos com praticamente 77.000 kWh. O Brasil é um desastre a esse respeito. Ele está abaixo, só na América do Sul, ele está abaixo do Chile, da Argentina e da Venezuela. O Brasil está abaixo da média mundial. A média mundial pega toda a África, tem baixíssimo consumo de energia per capita, e somando esses baixíssimos da África, daquelas ilhotas da Oceania, praticamente não tem energia. Então, tudo isso somado para fazer a média mundial ainda melhor no Brasil, que a média mundial em 21 era de 21.000 kWh per capita. O Brasil tinha 16.286 kWh e nós precisamos aumentar. Então, a questão do quilowatt-hora é uma questão bastante importante.